O mito da Idade das Trevas esconde, na verdade, 1000 anos de uma evolução humana incrivelmente complexa. A chave para desvendar toda a verdade sobre esse milênio é entender a ruptura drástica entre duas fases bem diferentes, a Alta e a Baixa Idade Média. Longe de ser aquele período estático e escuro que muita gente imagina, as evidências mostram uma Europa que saiu do isolamento total do feudalismo e caminhou de forma acelerada para um despertar intelectual e comercial simplesmente fascinante. E aqui está o nosso roteiro para esta análise. Vamos passar por 5 etapas cruciais. Primeiro, a fortaleza da Alta Idade Média, depois, o poder da Igreja, em seguida, o catalisador das mudanças, então vamos ver o despertar da Baixa Idade Média e, para fechar, vamos quebrar de vez esse mito secular. Então vamos lá. Parte 1, a fortaleza e o isolamento implacável da Alta Idade Média. Lá no ano 476 d.C., a queda do Império Romano do Ocidente puxou o gatilho para uma onda gigantesca de ruralização. Do meio daquele caos político todo, surgiu uma hierarquia social totalmente engessada, onde o nascimento era, basicamente, o seu destino final. Lá na base, os camponeses e servos seguravam a estrutura do continente com um trabalho físico brutal e muito exaustivo. Era uma realidade duríssima, sabe? As mulheres camponesas trabalhavam na terra, colhiam e aravam lado a lado com os homens, sendo absolutamente vitais para a sobrevivência básica de cada feudo. Um degrau acima, a nobreza guerreira mantinha o controle local na base da força. E um detalhe importante, as mulheres nobres quase nunca eram tratadas como indivíduos, mas sim como enormes moedas de troca política através de casamentos arranjados. Por fim, lá no topo de tudo, o clero dominava as regras do plano espiritual e do plano civil. Pensa o seguinte, com a implosão de Roma, o poder do Estado centralizado simplesmente desapareceu. Sob esse modo de produção feudal, a Europa inteira fragmentou-se em milhares de micro-universos isolados. Os senhores feudais governavam vastas extensões de terra como verdadeiros monarcas absolutos dos seus próprios quintais. Eles cobravam taxas pesadíssimas e exigiam submissão total dos servos em troca de proteção contra invasores. Nesse cenário travado, o comércio em larga escala praticamente cessou. A circulação de dinheiro despencou. A terra virou a única e verdadeira medida de riqueza e de poder, e o grande objetivo de todo mundo ali não era ficar rico, era simplesmente garantir a sobrevivência física através da autossuficiência agrícola. E isso nos leva à parte 2, o poder da Igreja, seu monopólio intelectual e a sua gigantesca influência temporal. Nesse vácuo enorme de poder civil e muita desordem, a Igreja Católica ergueu-se rapidamente e de forma hiperestratégica como a grande instituição unificadora da Europa cristã. E o controle não era só no campo espiritual, não. Era estrutural e estritamente intelectual. O clero tinha um monopólio quase impenetrável da alfabetização. Copistas trancados naqueles mosteiros remotos decidiam o que sobreviveria e o que seria esquecido da antiguidade, controlando assim toda a ciência, a literatura e a filosofia da época. A coisa era tão concentrada que reis e nobres, que frequentemente eram analfabetos nessa alta Idade Média, precisavam recorrer aos padres e bispos para conseguir redigir leis ou assinar os próprios tratados. Claro que essa hegemonia cultural logo se converteu em um poder político e material formidável. A instituição acumulou uma riqueza astronômica, com doações, dízimos e heranças. Para se ter ideia, eles chegaram a controlar diretamente cerca de 1/3 de todas as terras férteis da Europa Ocidental. E com a autoridade de excomungar monarcas, o que na prática liberava o povo da obrigação de obedecer ao rei, a Igreja exercia uma pressão política avassaladora, o que gerava atritos intensos e constantes com os soberanos da época. Parte 3. O catalisador. Vamos entender como as sementes da mudança começaram a brotar. Aquele longo isolamento agrário começou a ruir por volta do século XI. Inovações essenciais na agricultura trouxeram uma abundância de alimentos e isso impulsionou um belo crescimento populacional. Mas o grande choque cultural e econômico veio meio que de carona com as cruzadas. Iniciadas com aquela justificativa militar e religiosa lá na Terra Santa, as campanhas tiveram um efeito colateral imprevisível e histórico. Elas romperam as barreiras geopolíticas e reconectaram de vez a Europa continental às ricas rotas de comércio do mar Mediterrâneo. Novas especiarias, inovações matemáticas árabes, sedas e descobertas invadiram o continente e reaqueceram de forma brusca uma economia que estava praticamente adormecida. O que abre as portas para a parte 4, o despertar. A expansiva e dinâmica Baixa Idade Média. Aqui a gente precisa dividir e diferenciar bem essas duas fases, porque a transição para a Baixa Idade Média é uma mudança absoluta de paradigma. A Europa deixa para trás de forma irreversível aquele sistema rural, descentralizado e focado só em subsistência. Em seu lugar desabrocha uma sociedade superurbana e dinâmica.
O poder civil começou a se centralizar de novo na mão dos monarcas, formando os primeiros estados nacionais, a moeda voltou a rolar forte nos mercados, contratos comerciais substituíram os juramentos de vassalagem e as engrenagens de um modelo econômico pré-capitalista começaram a girar pesadamente. O cruzamento dessas novas rotas comerciais deu origem aos burgos, cidades cheias de vida, populosas e muitas vezes caóticas. Esse foi o berço de uma classe social inédita, a burguesia. Eram comerciantes, banqueiros e artesãos que desafiaram ferozmente aquela velha pirâmide baseada em posse de terra. Nas oficinas dessas cidades, o trabalho assalariado bombou. E olha que interessante, os registros mostram mulheres desempenhando um tremendo protagonismo, gerindo negócios da família, atuando como cervejeiras, fiandeiras e tocando muita produção artesanal. A burguesia encheu os cofres com moeda sonante e, muito rapidamente, passou a financiar reis, exigindo um poder político que fizesse sentido com o dinheiro que eles tinham. Todo esse acúmulo de riqueza e o intercâmbio com culturas orientais financiaram uma explosão cultural e científica sem precedentes. O monopólio do conhecimento foi finalmente quebrado. Ele escapou dos mosteiros isolados e foi para os centros urbanos com a fundação das primeiras universidades laicas. O debate ferveu. Na ciência e filosofia, a escolástica fez o ousado malabarismo de tentar unir a fé cristã com a lógica de Aristóteles. A engenharia desafiou as leis da gravidade, construindo aquelas imensas maravilhas estruturais cheias de luz que são as catedrais góticas. E nas artes e na literatura, gênios como o poeta Dante Alighieri e o pintor Giotto romperam totalmente com o passado, trazendo uma profundidade humana que já pavimentava o caminho para o que seria o Renascimento. Contudo, havia um atrito pesado acontecendo. A Igreja viu a sua hegemonia ameaçada pelo pensamento investigativo dessas novas universidades, além de bater de frente com os recém-formados Estados Nacionais, que agora tinham burocracia e leis próprias. E a reação da instituição foi brutal e sistemática. Para assegurar a ortodoxia, o papado criou ferramentas implacáveis de perseguição, a principal delas, a Inquisição. Tribunais eclesiásticos complexos foram criados para espionar e executar quem fosse apontado como herege ou inimigo do dogma. Tragicamente, isso montou as bases metodológicas do terror que, poucos séculos depois, iria vitimar majoritariamente as mulheres com aquelas acusações absurdas e injustas de bruxaria. E no meio de todo esse ímpeto urbano da Baixa Idade Média, a Europa tomou um choque devastador no meio do século XIV, a chegada da peste negra. Essa pandemia letal de peste bubônica viajou exatamente pelas recém-criadas rotas comerciais e varreu o continente. Ela dizimou espantosos 33% de toda a população da Europa em pouquíssimos anos. Cidades inteiras viraram cidades fantasmas. Porém, ironicamente, a falta absurda de mão de obra sobrevivente virou o jogo. Pela primeira vez na história, os camponeses puderam barganhar o preço dos seus trabalhos ou até mesmo abandonar de vez os feudos, dando o golpe fatal nas bases de servidão do sistema feudal. Parte 5. Quebrando o mito e avaliando, de forma justa, o que é o legado medieval. De onde saiu essa história de mito, afinal? Bem, foi uma construção política muito conveniente. Pensadores ativíssimos no Renascimento e, mais tarde, os filósofos do Iluminismo precisavam desesperadamente de um contraste negativo fortíssimo para valorizar a genialidade das suas próprias épocas. O que eles fizeram? Pintaram 1000 anos de história inteira com cores obscuras, tristes e melancólicas. Foi assim, num golpe de puro marketing de época, que nasceu o estereótipo da Idade das Trevas, resumindo inovações super complexas no falso rótulo de ignorância e declínio. Mas a verdade, documentada e provada pelos registros históricos, mostra o exato oposto. A Idade Média passou longe de ser um buraco negro na história humana. Pelo contrário, foi a grande fornalha onde o nosso mundo contemporâneo foi rascunhado e moldado. Foi nessa tal era da escuridão que surgiram as leis codificadas e as estruturas dos estados centrais modernos. Foi ali que a própria ideia de ensino superior ganhou vida dentro das universidades. E foi exatamente nessa época que a engenharia avançou e as fundações de coisas como o crédito mercantil, bancos e comércio global deram os seus primeiros e irreversíveis passos. O que nos deixa com uma pergunta central para encerrar essa nossa análise. Diante de tantas evidências sobre esse vibrante despertar econômico, inovações femininas, literárias e científicas, por que será que a cultura pop ainda compra tão fácil a ideia da Idade das Trevas? Esse contraste enorme entre a realidade documentada da Baixa Idade Média e a imagem popular distorcida serve de lembrete fascinante. A história costuma ser moldada pela conveniência de quem a conta depois. Rótulos fáceis quase sempre tentam apagar a luz de uma evolução humana riquíssima e complexa. Fica aí o grande desafio: nunca aceitar estereótipos como verdade absoluta.